A diferença nos valores de entrada para as mulheres em casas noturnas, bares e restaurantes é uma prática comum aqui no Brasil. Mas, segundo o texto da Secretaria Nacional do Consumidor, trata-se de uma afronta ao princípio da dignidade humana, uma prática comercial abusiva e uma estratégia de marketing que coloca elas em posição de inferioridade. Em tempos de debate sobre o feminismo, seria esse um exemplo da prática da cultura do machismo? Nós viemos às ruas. Eu acho que era um grande atrativo, né? Você coloca um valor menor para a mulher, porque tem mais mulheres e assim tem mais homens, algo nesse sentido. Pensando na igualdade e tudo mais, seria justo que fosse o mesmo preço para todo mundo. Mas eu, sendo mulher, para mim é bom. O pessoal faz isso pra ter muito mais mulheres e chamar os homens pra balada. Essa é a realidade. Mas não é uma prática machista? Pode ser que seja, mas eu acho que não vai adiantar muita coisa. O pessoal vai dar VIP pras mulheres e o cara vai continuar pagando. O homem vai no estabelecimento, ele quer procurar só homem, ele vai no bar, no snooker, alguma coisa, né? Quer no estabelecimento, quer encontrar uma parceira, uma amiga, alguma coisa, tá o preço, né? Quem deveria decidir o valor é o dono da casa. Sim, se é homem ou mulher, assim, ele que tem que definir. Quer cobrar menos de mulher, cobra. Quer cobrar menos de homem, quer cobrar igual. Acho que fica a critério de cada um. Essa decisão não compete à sociedade. Não, isso aí depende do dono da casa. Pra mim é. Mas se as mulheres estão lutando por direitos iguais, a gente está vivenciando esse momento de igualdade de gênero, não seria justo então pagar o mesmo valor na entrada? Se elas recebessem iguais, sim, mas eu acredito que o problema não está no gasto, e sim no recebimento delas, conforme o homem e mulher. Não importa se a mulher gasta com maquiagem, porque a desculpa da mulher é essa, gasta com maquiagem, que gasta com isso ou com aquilo. Na verdade, igualdade é isso. A intenção da balada é lotar a balada de mulher, para os caras acharem que vai ter 1000 mulheres porque é tudo de graça. E aí parece que a gente está exposta, está sendo usada como moeda de troca. A gente é usada como moeda de troca. Eu acho isso ridículo. Desrespeito com as mulheres. Exatamente, é desrespeitoso. Se elas querem igualdade, né, tem que ser em todos os sentidos, na minha opinião. Não só na hora que convém. Exatamente. Muito bem, já estamos aqui sentados recebendo o meu amigo Arthur Rolo. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Tribuna. Tava com saudade de vir aqui, fazia tempo que eu não vinha, eu estou correndo agora o Brasil inteiro, não tô tendo tantas oportunidades de estar aqui, mas é um prazer estar aqui com você, Fábio, com os seus telespectadores, e eu sempre venho aqui e sempre é uma satisfação muito grande. Aliás, a satisfação é nossa. Eu queria que a gente começasse falando sobre uma questão que até nós ouvimos agora um comentário e você falou, olha, realmente o que ele falou é muito importante. Até que ponto um dono de um estabelecimento pode determinar qual que é o valor de um ingresso? Porque não é só questão de homem e mulher. Nós vemos que existem também outras situações que envolvem outros tipos de diferenciação. Mas para a gente usar como parâmetro início agora como homem e mulher, não é correto ter o ingresso com valores diferenciados, ou é? Não, vamos começar dando parabéns para a sua produção, porque essa matéria de abertura sintetizou os argumentos que a gente tem ouvido por aí. O que a Constituição Federal diz é que todos têm que ter tratamento igual. O artigo 5º da Constituição Federal fala no princípio da isonomia, todo mundo tem que ter tratamento igual, a não ser naquelas hipóteses que a própria lei distingue. Então, por exemplo, em relação a preços, a gente tem a lei da meia entrada. Então, tem determinadas pessoas, jovens de baixa renda, estudantes, têm direito à meia entrada e fizeram aquela limitação da meia entrada em 40%. Idosos também têm gratuidade em certos casos. Então, essas são as distinções que estão na lei. E aí a gente ouve o argumento, os fornecedores que são livres para estabelecer o preço. Se for assim, eles vão fazer o preço de acordo com a cara do freguês e isso não pode acontecer. A gente tem comportamentos, Fábio, é bom que a gente diga aqui, a gente sabe, porque vê matérias na imprensa, de casas noturnas que fazem a discriminação de quem entra na casa noturna e de quem não entra.
E da mesma forma que não pode acontecer uma discriminação como essa, que é uma discriminação inconstitucional, as discriminações constitucionais são aquelas que vêm para sanear desigualdades, né? Por exemplo, no caso do idoso, o idoso tem uma série de questões aí que justificam ele não pagar em certas situações. Mas nesse caso específico da distinção entre homens e mulheres, o que a Constituição Federal fala é que o preço tem que ser igual. O que a lei fala é que se o serviço é igual e não tem distinção do serviço entre o homem e entre a mulher, o preço tem que ser igual. E quando a lei fala, a lei limita a atuação do comerciante. Então, o comerciante ele tem liberdade para definir as estratégias. Quer fazer promoção? Faz promoção para homens e mulheres. Fala, olha, até às 11 horas, homens e mulheres não vão pagar ou vão pagar um determinado valor. E outra coisa que foi colocada aí, que já falaram para mim, agora eles vão distribuir VIP. Distribuir VIP é exatamente a mesma coisa. Eles não podem distribuir VIP discriminando determinadas pessoas em detrimento de outras. Isso já está no mundo inteiro, desde 2004 já está na Europa essa igualdade, tem convenções internacionais, desde 2011 na Europa se proíbe distinção de preço entre homens e mulheres para fins de seguro, enfim, a gente não inventou a roda, não tem nada de novo nisso. É uma lei que é a Constituição Federal e a lei que iguala os preços que tem que ser respeitada. E a gente deu 30 dias ainda, para que haja uma adaptação, porque o nosso objetivo não é sair multando aí no Brasil inteiro, não. O objetivo é que adeque o comportamento para que aí a gente acabe com esse tipo de estratégia que viola, sim, a dignidade da mulher. É bom você falar isso, porque o Arthur Rolo agora é secretário nacional do consumidor e traz para a gente essa força da lei justamente para a gente poder igualar. Porque, olha, Arthur, eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. A gente vê cada coisa. Estabelecimentos, por exemplo, que são os estacionamentos. Quando tem, durante a semana, 10, 15 reais. Teve um evento, 50 reais. Quer dizer, é um assalto à mão armada a todos os chefes de família que, de repente, precisam ir a um evento com o seu veículo e aí tem que pagar 50 reais de estacionamento. Isso é uma coisa que a gente está pensando também, é natural que, em função da lei da oferta e da demanda, que os preços variem. Então, tem uma variação. Se um determinado estacionamento tem uma maior demanda durante a semana, naturalmente o preço dele durante a semana vai ser maior. Se outro tiver o preço, tiver uma maior demanda no final de semana, é natural que o preço seja maior. Então, essa lei é uma regra de mercado. Só que até onde vai o limite do aumento? Você falou de casos de estacionamento, às vezes cobra R$20 e passa para 100, passa para 150. Tem realmente um abuso nisso. Então, o que a gente precisa distinguir é a liberdade de preço do abuso. E a gente está atento. Essa questão dos estacionamentos é uma questão que a gente vai examinar também. Aliás, o Código de Defesa do Consumidor nos protege com relação aos abusos, não é isso? Com certeza. O artigo 39 lá fala das práticas abusivas, é um rol exemplificativo. Essas condutas aí que a gente colocou na nota técnica são práticas abusivas que comportam punição. Arthur, a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, divulgou uma nota em que orienta estabelecimentos do setor de lazer, como bares e casas noturnas, a não cobrar preços diferentes para homens e mulheres, não é? E a referência que eu tenho aqui, inclusive na nossa pauta, é que, além de ilegal, a Senacom diz que a cobrança diferenciada por gênero fere o princípio da dignidade da pessoa humana e da isonomia e igualdade das relações de consumo. A pergunta que eu quero fazer é bem simples. Após esse período de adaptação, quem continuar com essa prática vai ser multado? Com certeza, a orientação para os PROCONs, o que é a Senacom? Vou explicar rapidinho. A Secretaria Nacional do Consumidor é o órgão máximo do direito do consumidor no Brasil. Abaixo da Senacom, na estrutura nacional, não abaixo em termos de hierarquia, vamos deixar isso claro, mas na estrutura, abaixo em termos de estados, em termos de municípios, estão os PROCONs. Tá. Então, a minha função enquanto secretário nacional do consumidor é
traçar as diretrizes para a atuação dos PROCONs. Então, o que a gente viu? Que esse comportamento, ele viola a dignidade, sim, da pessoa humana, porque a mulher, ela, ao invés de ser o sujeito da relação de consumo, ela passa a ser um objeto. Ela é utilizada como isca para atrair os homens para a casa noturna. Então, nesse sentido, fere a dignidade, os preços têm que ser iguais. A gente passou essa orientação para os órgãos de defesa do consumidor Brasil inteiro e avisou as casas noturnas. Falou, olha, até agora vocês fizeram isso e as mulheres, a percepção das mulheres era de que era em algum momento, e a gente viu isso na matéria, teve mulher que disse que achava bom porque o preço era mais barato, mas hoje as mulheres já não têm, a maioria das mulheres já não tem mais essa sensação, tem a sensação de que estão sendo afrontadas aí no seu direito. Então mudaram os tempos, então a gente avisou para os fornecedores, olha, mudaram os tempos, a partir de agora a gente vai dar 30 dias de adaptação, depois os PROCONs vão começar a fiscalizar. Então, tem gente que está reclamando, mas tem gente que está aderindo. Tem, por exemplo, essa regulamentação vale para preço diferente em rodízio. Ah, uma mulher come menos. Mas aonde que está isso, que mulher come menos? Não tem esse parâmetro, essa não tem esse parâmetro. Se a mulher comer mais, ela é homem. Outra coisa, tem uma outra questão que precisa ser colocada. Hoje a gente vive a gente tem transgêneros, a gente tem pessoas que têm transgênero. E como é que fica isso na entrada de um estabelecimento? Na hora do estabelecimento definir, ele vai ter que definir. Se ele tem preço diferente para homem e mulher, ele vai ter que definir o critério que ele vai aplicar. Isso pode gerar um constrangimento muito maior, uma indenização muito maior. Olha, tem muita gente participando, eu quero que você participe mesmo, hein? 11 95033 6870 é o número do nosso WhatsApp, nós estamos ao vivo, são 9 horas 8 minutos para todo o Brasil. Eu quero que você aproveite a presença do Arthur Rolo nessa noite e faça a sua pergunta. Daqui a pouquinho nós vamos tratar de um outro ponto que tem uma pergunta aqui muito bacana, eu já separei ela aqui, de padronização de valores, mas nós vamos conversar daqui a pouquinho. Vou dar um recadinho, volto já já. Arthur, olha, eu sei que muitas das pessoas acabam se irritando com algumas situações que acabam acontecendo com elas nos restaurantes, nas casas noturnas. Uma das perguntas que chegaram aqui, eu estava selecionando aqui, é sobre o mesmo tema, mas um pouco diferente. Por exemplo, com relação aos 10% dos garçons, como é que ficou a regulamentação desses 10%? Então, fizeram uma lei para regulamentar que tem que ir para os garçons, mas, na verdade, não cabe ao consumidor pagar garçom. O dever de pagar o garçom cabe ao estabelecimento. Então, posso recusar? Quando o consumidor ele entra lá no estabelecimento, está lá o cardápio. O preço que está definido no cardápio é o preço que o consumidor tem que pagar. Ele vai pagar os 10% se ele entender que ele teve um bom serviço sendo prestado. Se o serviço não foi adequado, ele não é obrigado a pagar os 10%. Esses 10% eles têm que ser voluntários. Agora, se tiver no cardápio lá que os 10% são obrigatórios, vá lá, mas tem que ficar claro, a hora que o consumidor entra no estabelecimento, tem que ficar claro que tem a cobrança lá dos 10%, mas na minha concepção, até pensando como é nos Estados Unidos, como é que funciona nos Estados Unidos, eles cobram lá 15% e você deixa o dinheiro na mesa e o garçom pega o dinheiro e já põe no bolso. É isso que deveria acontecer aqui. Agora aqui não, aqui eles fizeram uma lei agora para regulamentar que tem que dividir entre os empregados e etc, mas sob o ponto de vista do consumidor é facultativo, ele só vai pagar se ele tiver um bom serviço. Ok, nós temos uma pergunta de um telespectador que não se identificou, mas é muito interessante. Boa noite, Fábio. Boa noite, Arthur. Eu tenho algum meio eletrônico para que eu possa fazer uma denúncia de estabelecimentos que não estão se adequando à nova lei? Tem. O primeiro pode utilizar os canais de atendimento dos PROCONs. A gente tem canais de atendimento dos PROCONs, tem os canais de atendimento da Senacom também, o e-mail eletrônico da Senacom, tem o www.consumidor.gov.br
é possível reclamar. Então, principalmente reclamar os PROCONs. A fiscalização a gente não tem, Fábio, a gente não tem perna para fazer a fiscalização no Brasil inteiro. Então, as nossas pernas são as pernas dos PROCONs estaduais e dos PROCONs municipais. Então, para direcionar a fiscalização, a partir de 5 de agosto, quem se deparar com condutas assim, reclame aos órgãos de defesa do consumidor, por exemplo, PROCON aqui, Fundação PROCON de São Paulo e o PROCON paulistano, aqui na cidade de São Paulo, disseram que vão fiscalizar a partir do momento em que, a partir de 5 de agosto, vão fazer operações fiscalizando. Tem associações que estão reclamando e tem associações que estão aderindo. Agora, eu vou fazer um comentário sobre a questão da diferença de preço entre homens e mulheres em relação a mulher comer mais. É interessante colocar que fizeram leis municipais para dar desconto, para obrigar o comerciante a dar desconto para quem fez cirurgia bariátrica. Quem fez cirurgia bariátrica não consegue comer muito porque tem lá uma limitação do estômago. Então, fizeram uma lei em relação à cirurgia bariátrica. Sabe o que aconteceu? O Tribunal de Justiça considerou a lei inconstitucional. Então, ainda que a gente possa entender que, no geral, as mulheres possam comer menos, isso não é alguma coisa que sirva de critério de diferenciação de preço. Pois é, eu também acho. Agora, olha só que interessante essa pergunta. Boa noite, Fábio. Boa noite, Arthur. Como fica esta situação de cobrar o mesmo valor da mulher quando certas mulheres, por exemplo, não consomem as bebidas que estão determinadas? Porque muitos estabelecimentos fazem uma cobrança e a tal da consumação. A tal da consumação mínima. Quando o consumo está dentro do valor da entrada, como seria esta situação, por exemplo? Na verdade, consumação mínima é outra coisa que não existe. Aqui no estado de São Paulo, Fábio, tem uma lei dizendo que não pode cobrar consumação mínima. Só que o que aconteceu? Quando essa lei entrou em vigor, eles começaram a cobrar o preço da consumação mínima como o preço da entrada e gerou no consumidor uma percepção de que essa lei era uma lei ruim. Então, acabou caindo em desuso essa lei. Mas o que vai acontecer? Os estabelecimentos vão ter que definir regras novas agora. Eles vão ter que, de repente, colocar um preço mais barato de consumação mínima que sirva tanto para o homem quanto para a mulher. E aí, quem quiser que consuma... Essa questão da liberdade do negócio, cada fornecedor vai definir o seu, mas a gente entende o seguinte, que se o preço do homem era mais caro e o da mulher mais barato, a tendência é cobrar pela média. Faz a consumação pela média que seja. Olha, tem uma pergunta aqui, mas posso deixar ela no ar? Pode. Para depois você responder. Claro. Você pensa. A Nadilza está dizendo que ela tem uma pergunta muito interessante aqui. As empresas normalmente pagam menos para as mulheres que ocupam as mesmas funções dos homens. Não seria mais ou menos o mesmo tipo de pensamento que essas casas noturnas estão utilizando? Como fica o PROCON nesta causa? Mas você responde daqui a pouquinho, tá? Arthur Rolo, e aí? Como é que a gente faz com a Nadilza? Que ela tem uma pergunta que é realmente instigante e importante, Essa luta pela igualdade entre homens e mulheres, ela é antiga e ainda não chegou no ponto que deveria. Isso a gente reconhece. Mas, sem dúvida nenhuma, por exemplo, se a gente imaginar carreiras públicas, por exemplo, juiz ganha a mesma coisa que juíza, promotor ganha a mesma coisa que promotora, fiscal ganha a mesma coisa que a mulher que exerce a mesma função. Enfim, nessas carreiras públicas existe a igualdade. O que ainda não existe é com algumas empresas, mas isso tem sido denunciado e essa igualdade ela tem sido cada dia maior. Hoje a gente vê mulher ocupando presidência de grandes empresas, sendo CEO, executivas de grandes empresas, vê mulheres no Supremo Tribunal Federal, que antigamente não se via, a mulher presidente do Supremo Tribunal Federal, mulher presidente da República. Então, essa desigualdade, ela vem sendo, ainda existe, infelizmente, mas a gente tem que lutar pela igualdade, não pela desigualdade. Mas essa questão da desigualdade de salários não justifica esse preço mais barato. O que os
comerciantes fazem, eles colocam as mulheres dentro para atrair os homens pagantes. Então, isso é uma estratégia de marketing que usa a mulher como isca. Então, o objetivo não é favorecer a mulher que ganha menos. Só para a gente encerrar, eu tenho mais uma pergunta que vem aqui de Niterói, Rio de Janeiro, é do João Senos. Ele fala, é uma pergunta muito interessante. Fábio, parabéns pelo excelente programa, parabéns ao seu convidado Arthur Rolo. E no caso dos seguros de carro, hein, Arthur? Eles fazem diferença entre mulher e homem. Como que fica essa situação? Seguro de carro é um pouquinho pior, não é só a diferença entre mulher e homem, não. Tem a diferença, às vezes você muda de uma rua, muda para dali 3 quarteirões e o preço muda. Muda, né? E muda. Então, eles falam que são regras atuariais, só que são regras atuariais que ninguém tem acesso. Isso é uma questão também que está sob a nossa preocupação, mas, Fábio, é importante que o pessoal de casa entenda, a gente não consegue mudar as coisas de uma hora para outra de uma forma abrupta. Então, a gente fez essa primeira nota técnica, mas a ideia é evoluir para outras questões. Por exemplo, cartão de crédito, eu estava vindo para cá, ouvi no rádio que para um determinado show tem uma pré-venda exclusiva para quem tem um determinado cartão de crédito. Eu, por exemplo, se eu não tenho aquele cartão de crédito, como é que eu faço? Eu não tenho acesso ao evento. Então, tem um monte de coisa. Isso é o ponto de partida. A gente não pode eu não posso chegar lá na Senacom e mudar o mundo. Eu tenho que ir aos pouquinhos, eu tenho que mudar o mercado aos poucos. E é isso que eu tenho tentado fazer. Então, tenha um pouquinho de paciência. A gente vai para o seguro, a gente vai para o estacionamento, a gente vai desenvolvendo aí, vai eliminando essas coisas que a gente considera erradas no mercado. Meu querido amigo, se eu posso chamar assim, claro, né? Arthur Rolo, sempre nos atendeu aqui no nosso Tribuna. Obrigado. Hoje, secretário nacional do consumidor. Eu sei que sua agenda é muito complicada, mas você arrumou um tempinho para vir nos visitar. Com Muito certeza. Eu vim aqui antes, não ia deixar de vir pelo fato de estar na secretaria. Realmente, hoje cheguei de Cuiabá, domingo eu estou indo para Porto Alegre, a agenda está corrida, mas vocês têm prioridade. Eu queria, mais uma vez, convidar o seu telespectador a entrar lá no www.consumidor.gov.br. Quaisquer reclamações... Está aparecendo no vídeo agora, olha lá. Quaisquer reclamações que o consumidor tiver, entra nesse site e faz a reclamação por lá. Vale a pena conhecer. Tem site, tem aplicativo. Arthur, meu irmão, um grande obrigado, abraço, viu? sucesso, boa viagem para você.